Olá pessoal, tudo bem? O professor Luiz. Nós vamos para a nossa aulinha número 5, que é sobre litosfera, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a Terra é dividida em sistemas, né, ou esferas. Esses sistemas eles estão todos interligados e formam o que a gente chama de biosfera, tá? Então, a esfera da vida na Terra. Essa esfera da vida na Terra é dividida em três, principalmente, que é a hidrosfera, que é a esfera das águas, rios, lagos, mares, oceanos, a atmosfera, que é a esfera dos gases, né? Então é tudo aquilo que está acima da superfície em direção ao espaço, né? Seria a atmosfera, e a litosfera, que seria a esfera das rochas, tá bom? A porção rochosa da Terra toda é chamada de litosfera. Beleza? Essa é a primeira informação que a gente precisa saber. A próxima informação que eu preciso que vocês saibam é o seguinte: a Terra tem 4,6 bilhões de anos. E nesse tempo todo de existência do planeta Terra, nós tivemos vários eventos que aconteceram na Terra. Então, nós dividimos esses eventos em tempos geológicos, tá? E temos também a escala de tempo humano. Então, o que seria o tempo geológico? É o tempo correspondente aos eventos geológicos na Terra. E a escala de tempo humano seria o tempo de existência do ser humano na Terra. Se a gente for olhar, né, e comparar o tempo de existência do ser humano na Terra com o tempo geológico, o que a gente vai perceber? Que a existência do ser humano na Terra ela é bem pequena. Se trouxermos para uma escala anual, o ser humano apareceria no último dia, na última hora e no último minuto da escala anual, certo? Então, só para a gente entender que a existência do ser humano na Terra ela é muito pequena. O tempo de existência do ser humano na Terra é muito pequeno. Beleza? Vamos para frente. Aqui eu trago para vocês uma tabela, então, que é uma tabelinha que tem na página 4, que eu gostaria muito que vocês completassem lá na apostila de vocês, tá bom? Então, essa tabela está no material de apoio e a atividadezinha está na página 4. Então, eu quero que vocês completem o número 3, tá? O número 1 e o número 2, vocês também vão completar na página 3, mas o número 3 vocês vão completar olhando essa tabela. Então, a primeira pergunta, né, e o que vocês precisam olhar, vejam como é dividida essa tabela. Então, ela é dividida em éon, eras e períodos. Tá bom? Se a gente for olhar a existência do ser humano na Terra, ela vai ser de qual era? Então a gente vai vir aqui na tabela, tá? Vai procurar quando é que o ser humano surgiu, tá? Então observe aqui que o ser humano surge mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Isso daqui seria a era pré-cambriana, tá? Igual está escrito aqui embaixo aqui. Então vocês vão colocar isso na letra B. Beleza? Tudo bem? Vou tirar agora essa marcação que eu fiz aqui para vocês, tá? Para não ficar poluindo a tela. A pergunta C, ela fala bem assim: na era mesozoica, marcado pela presença dos dinossauros na superfície terrestre. Então é para vocês identificarem
quais foram os períodos da Era Mesozoica, tá? E para vocês também dizerem o que aconteceu em cada período. Então vocês vão vir aqui na Era Mesozoica, que é onde surgiram os dinossauros, e vão descrever o que aconteceu em cada período. Tá? Aqui na imagem saiu com um probleminha, mas vocês podem consultar lá no material de apoio de vocês lá. É logo a primeira atividade que aparece no material de apoio. Beleza? Bom, e aí, né, na letra D, está falando sobre a Era Cenozoica. Tá? Então, vocês vão olhar lá na Era Cenozoica. Vocês vão olhar na Era Cenozoica e vão dizer um evento importante que aconteceu lá relacionado ao ser humano. Tá bom? Eu falei uma informação errada para vocês, me desculpem. Tá? Eu fiquei procurando aqui depois e eu falei assim, não, tá errado, o que eu falei não tá certo. Na letra B, tá perguntando, na letra B, tá falando assim, em que era surgiram as primeiras formas de vida, não em que era apareceu o ser humano, tá? Então eu falei errado para vocês, completamente errado, tá certo? Então o ser humano aparece na Era Cenozoica e as primeiras formas de vida no pré-cambriano, tá bom? Desconsiderem aquilo que eu falei antes, tá certo? Me desculpe, eu estava desatento aqui, beleza? Vamos para a próxima. Bom, mas o que seria a litosfera? A litosfera, então, é a camada sólida da Terra, camada rochosa, né, que engloba os minerais e as rochas. Vamos entender o que são os minerais. Então, os minerais, eles são a base da formação das rochas. Tá? Então, as rochas são a união de minerais, tá? De minerais de várias formas. E o importante para a gente saber é o seguinte, hoje nós utilizamos os minerais para diversas coisas. E quando esse mineral ele passa a ter valor, ou seja, ele passa a ser negociável, ele passa a se chamar minério. Então, minério é uma rocha ou mineral dos quais são extraídas substâncias valiosas, como o ouro, o ferro, o cobre e o diamante. Tá? Jazida mineral é a massa ou volume de minério que existe nas rochas. Então, o mineral ele é a base inicial da formação das rochas. Tá bom? Tem alguns exemplos ali, a apatita, o quartzo, a calcita, fluorita e o topázio. Bom, então as rochas eu já falei para vocês o que são aglutinações de minerais, né? E aí as rochas elas são divididas em três: rochas metamórficas, rochas magmáticas e rochas sedimentares. Beleza? Vamos entender então um pouquinho sobre essas rochas? Olha só que interessante, né? Vocês provavelmente já viram essa rocha aqui da direita, né? Fala assim, professor, isso aí é igual a pia da minha casa, isso é igual a mesa que eu tenho lá em casa, né? Realmente, né, as rochas hoje são utilizadas para ornamentação da casa, para construção civil e para outros fins, tá bom? Então vamos lá. As rochas magmáticas são aquelas que se originam do magma, né, da lava, dos vulcões. As rochas sedimentares ou estratificadas, elas se originam da decomposição de sedimentos originários de outras rochas. Então, quando outras rochas se desgastam e formam, né, sedimentos, esses sedimentos eles se solidificam, tá? E acabam formando as rochas sedimentares. E as rochas metamórficas, elas originam-se da transformação de outras rochas submetidas a altas temperaturas e alta pressão. Tá bom? Então elas sofrem uma mudança na sua estrutura, na sua forma. Bom, rochas magmáticas. Então, quando a gente fala em rochas magmáticas, a gente tem que entender o seguinte. Nós temos dois tipos de rochas magmáticas. São as rochas que são
intrusivas e as rochas que são extrusivas, tá? Assistam no vídeo aí, né? E se quiserem até façam um teste na casa de vocês, tentem baixar o aplicativo do Positivo chamado RA Positivo e apontem para o QR Code que aparece lá na página 6 e o QR Code que aparece na página 7. Na página 6 vocês vão ter as informações a respeito das rochas magmáticas intrusivas e rochas magmáticas extrusivas, certo? Então vamos lá. O basalto, ele forma-se na superfície terrestre. Esse tipo de rocha é um tipo de rocha magmática extrusiva, porque ela se forma fora da superfície terrestre. Então o magma, ele é expelido e quando ele é expelido, ele entra em contato com as baixas temperaturas da superfície terrestre e ele acaba se solidificando. Quando ele se solidifica, ele forma a rocha chamada basalto. Tá? Existem outros tipos de rochas magmáticas, mas a mais conhecida é o basalto. Olha só o formato dela aqui embaixo, e ela é utilizada principalmente para calçadas, calçamento. As rochas magmáticas extrusivas são formadas pelo resfriamento do magma ejetado por uma erupção vulcânica. Como esse magma se resfria a uma velocidade mais rápida, seus cristais apresentam uma granulação mais fria ou são vidrados, como a obsidiana. Olha só esse outro exemplo de rocha magmática, é a pedra pómez. Vocês já devem ter visto, ou a mãe ou o pai de vocês já devem ter visto, que é aquela pedra que é utilizada para lixar o pé. Tá? E ela se forma como? Ela se forma a partir da solidificação da espuma do magma. Interessante, né? São aquelas formadas pelo resfriamento lento do magma, que compõe o interior do planeta. O magma penetra nas camadas de rochas que formam a crosta terrestre, geralmente nas linhas de fraqueza, como falhas ou plano de estratificação, e se resfria lentamente, possibilitando a ocorrência de cristais de granulação grosseira, característica das rochas magmáticas intrusivas. Aí nós temos o granito, que ele se forma no interior da crosta terrestre. Então, como vocês viram no vídeo, né, quando se forma no interior da crosta terrestre é chamado de rocha magmática intrusiva. Tá bom? Ele também é empregado no revestimento de pisos, paredes, confecção de pias, mesas, bancadas. É formado por 3 minerais: o quartzo, a mica e o feldspato. Beleza? Vamos para a próxima. Né? Então nós temos aqui também o granito. Tá? O granito ele é uma rocha magmática intrusiva. Tá? É formada pelo quartzo, que é um mineral abundante na crosta terrestre. Existem muitas variações do quartzo, então ele pode ser rosado, pode ser acinzentado, pode ser verde. Né? Vocês devem ver muito quartzo verde por aí. Tá? Que ele é vendido, né, em banquinha de artesanato, essas coisas. Tá? Ele é formado pela mica também. Então, um mineral que parece uma lâmina brilhante, parece um folhado. Né? Ele é utilizado para isolação térmica. Temos também o feldspato, que é um mineral de coloração variada. Também ele pode ser branco, rosa, cinza, castanho ou verde. Tá? E esse aí que está aparecendo ele é mais esbranquiçado. E temos também outro tipo de rocha que é a chamada rocha sedimentar. Tá? Para observar a rocha sedimentar no aplicativo do RA Positivo, vocês vão apontar para o QR Code que está na página 7. E aí vocês terão, né, a explicação aí sobre a formação das rochas sedimentares. Tá certo? As rochas sedimentares são formadas pela acumulação e consolidação de sedimentos.
Esses sedimentos se depositam geralmente em camadas distintas ou estratos, daí o termo rochas estratificadas. Esses sedimentos são formados em vários ambientes, como oceanos profundos, mares, ao longo das costas, nas bacias insulares, lagos e vales de grandes rios. As rochas sedimentares variam de acordo com a natureza dos sedimentos e com o processo de deposição. Os processos de compactação, cimentação e endurecimento dos sedimentos numa rocha são chamados de litificação. Então, o arenito é um exemplo de rocha sedimentar. Ele é formado por areia de quartzo, que é transportada, depositada, compactada e com o tempo ela forma o arenito. Pode ser usado como revestimento de calçada, paredes e pisos. Olha só essa imagem, tá? É uma imagem de um arenito, que vocês conhecem muito bem, que são as formações do Parque de Vila Velha, Parque Estadual de Vila Velha. E veja só o detalhe dessa coloração mais amarelada, mais avermelhada. Por que ocorre isso? Porque as rochas sedimentares elas são formadas, né, pela união de vários sedimentos, e essa união ocorre por uma espécie de cimento. Tá? E esse cimento seria o óxido de zinco. Então, o óxido de zinco, quando ele entra em umidade, quando ele entra em contato com a umidade, ele toma essa cor mais amarelada, mais avermelhada, como se fosse uma ferrugem. Tá? Então, essa cor é em função disso. Tá bom? Vamos para frente. Então, a areia também é um exemplo de rocha sedimentar. Então, é indispensável na construção civil, né, e também utilizado na fabricação de vidros. Olha só que interessante o aspecto da rocha sedimentar, esse avermelhado, esse mais amarelado que eu falei para vocês, tá? É justamente por conta do óxido de zinco, é uma espécie de cimento. Tá? A argila também é uma rocha sedimentar, utilizada na produção de artesanato, de telhas, peças de automóveis, aviões, etc. Olha só, né, argila aí. Argila na construção civil, então telhas e tijolos. E o calcário. O calcário também é muito conhecido de vocês. Por quê? Porque o calcário está nas formações das cachoeiras aqui da região de Ponta Grossa. Então, quando vocês vão nas cachoeiras, na Mariquinha, no Buraco do Padre, né, vocês observam aqueles pináculos, que são aquelas, como se fossem umas torrezinhas assim no solo, né, na rocha, é tudo de calcário. Então, pode ser de origem inorgânica ou de origem orgânica, utilizada também na fabricação de cal, de cimento, utilizada para construção civil. Então, olha só o calcário. Então, o calcário também está presente dentro das cavernas, tá? Nas estalactites e estalagmites. Qual que é a diferença de uma para outra? Uma é formada do teto para o chão e a outra é do chão para o teto. Temos aí agora as rochas metamórficas, tá? Então, nas rochas metamórficas, aqui que eu quero que vocês entendam. Essas rochas, elas sofrem durante um determinado evento, né, grande alteração na temperatura e na pressão. E isso faz com que elas mudem o seu aspecto, mudem sua estrutura, mudem a sua forma. Então, o gneiss é um exemplo de rocha metamórfica. Ele se origina da transformação do granito. Então, quando você coloca temperatura e pressão elevada no granito, ele vai sofrer uma transformação, uma metamorfose. Tá? O gneiss ele está no Pão de Açúcar, no Corcovado, na Serra do Mar. Ele é utilizado principalmente para revestimento de paredes e produção de concreto. Então veja aí o gneiss, o Pão de Açúcar, tá, no Rio de Janeiro. A ardósia, ela resulta na transformação de argilitos, que são rochas sedimentares, tá? Argila, tá? Então, empregados no revestimento de pisos, paredes, confecção de pias e mesas, também ocorre a formação dele pelo mesmo processo, né, de elevada temperatura e pressão.
Olha só que interessante a ardósia, onde que ela é utilizada, né, nesses pisos mais verdes, Então, muitos de vocês devem ter pisos parecidos em casa, ou já devem ter visto isso daí, tá bom? E a mais conhecida rocha metamórfica de vocês é o mármore. Tá? Ele se origina da transformação do calcário. Tá? Ele é muito utilizado no revestimento também de pias, escadas, pisos, paredes, mesas e outras esculturas diversas. Observem aqui, olha que interessante. Essa estátua de mármore, olha que interessante, né? E aí nós temos o ciclo das rochas. O que é preciso vocês compreenderem? Então, durante o estudo de cada tipo de rocha, vocês viram que elas vão se transformando de uma para outra, tá bom? Importante vocês saberem o que? Uma rocha ígnea, ela pode se transformar numa rocha sedimentar. Para se transformar numa rocha sedimentar, ela passa por esses processos aqui. Intemperismo, erosão, transporte, sedimentação e diagênese. Então, o intemperismo e erosão está relacionado ao desgaste da rocha, por conta de vários agentes que a gente vai ver para frente. Né? Ocorre o transporte, a sedimentação nas partes mais baixas e a diagênese, que é a solidificação dessas rochas. Então, uma rocha ígnea pode se transformar em sedimentar quando ela passa por esses processos aqui. A mesma coisa acontece com as rochas metamórficas. Então, para elas se transformarem em sedimentares, elas passam pelo mesmo processo. Desgaste, transporte, sedimentação e solidificação. Tá bom? Vou apagar aqui para não poluir. Assim como as rochas se transformam em sedimentares, elas também podem sofrer uma outra alteração. Então, todas as rochas podem se transformar em rochas ígneas. Quando é que elas vão se transformar em rochas ígneas? Então, vamos ver aqui o caso das rochas metamórficas. Elas se transformam em ígneas quando elas passam por um processo de fusão, ou seja, quando elas aquecem demais e elas derretem. Tá? A mesma coisa as rochas sedimentares, elas também podem se transformar em rochas ígneas quando elas passam por fusão. Então essas rochas, elas de alguma maneira elas se aquecem demais, elas entram na superfície, se aquecem demais, tá? E aí derretem, formando, né, o que a gente chama de magma. E aí todo o processo de formação de rochas ígneas vem à tona, que é aquele processo de solidificação na superfície ou solidificação no interior do solo. Tá bom? Então é um processo de fusão. E, por fim, por último, né, as rochas elas podem se transformar também em rochas metamórficas. Então uma rocha ígnea e uma rocha sedimentar se transformam, passam a virar metamórficas quando elas sofrem um metamorfismo, tá? Ou seja, ela passa por aquele processo de alteração da sua forma, da sua estrutura, por conta de elevadas temperaturas e elevada pressão. Beleza? Gente, quais serão as atividades de vocês para hoje? Tá? Então, eu vou passar aqui algumas atividades. Uma delas é a página 6 da apostila de vocês. E a outra atividade que vocês vão fazer é da página 10 da apostila, referente à formação das rochas, beleza? Vou deixar isso anotadinho para vocês, página 6 e página 10 da apostila. É isso aí. Por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até logo. Tchau, tchau.